Hello, hello, sejam bem-vindos ao Solta a Língua. Bora lá, bora lá. Hoje estamos com Gustavo Fugêncio, a Annelise Scalabrini e esse doutor das fotos, clique, clique, Alexandre Lopes. Os temas de hoje serão veterinária e fotografia. São dois temas distintos, mas muito interessantes. Bora lá, bora lá. Começando agora com o doutor Gustavo Fugêncio. Gustavo, seja bem-vindo ao Solta a Língua. Doutor Gustavo, conte para nós, conte para o espectador. Ó, quando deu aquele clique, não é foto, mas é animais. Quando deu aquele clique maluco de virar veterinário. Boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Falar um pouquinho da coisa que a gente mais gosta, que é a oftalmologia veterinária. Então, história longa, né? Geralmente quem é veterinário tem isso lá da infância, de cuidar dos bichos, né? Meu pai tinha uma fazenda, então a gente sempre teve esse contato muito próximo com os animais. Daí veio essa vontade de fazer medicina veterinária. Bacana demais. Mas por que os olhos? Por que a oftalmologia? Porque parece uma coisa fácil. Fala a verdade, eu não sei que também é. Mas trabalhar com olhos de animais, não deve ser nada fácil. Até exótico, complexo o tema. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso em Fortaleza. Eu ainda estava na faculdade. E aí assisti uma palestra, vou falar o nome do professor José Luiz Laus, professor doutor José Luiz Laus, ele da Unesp, em Jaboticabal. E aí eu me encantei pelo tema, desde então até a minha graduação eu me dediquei à oftalmologia veterinária. É bacana demais, mas temos uma curiosidade cá entre nós. Os animais enxergam iguais a gente? É preto e branco ou é tudo igual? Agora é hora. Essa pergunta é muito pertinente, Joana. Cada espécie tem um tipo de visão, né? Os cães enxergam do cinza claro ao cinza escuro e do verde claro ao azul escuro. Então, o que não é verde nem azul é tons de cinza. Que interessante. Então, por exemplo, ele confunde amarelo com rosa claro, com alaranjado. Ele confunde marrom com roxo, com... Que coisa, hein? E o que não é do verde clarinho ao azul escuro é cinza. Mas que bacana. Mas a visão é bem ruim quando se compara à do ser humano. Jura? Até do cachorro? Sim, do cachorro. Não acredito. O gato já é interessante, é uma visão tricromática. Ele já enxerga do amarelo até mas o vermelho escuro, tons de cinza, cinza clarinho ao cinza escuro e do verde claro ao azul escuro. Interessante. Me conta, então quem que enxerga mais interessante? Interessante, que sentido? Acho que é os gatos, né? Então a gente tem que meter o pé nos cachorros. Desculpa. Desculpa o duplo sentido, mas né, Ana? Agora nós vamos falar um pouco com a Annelise. Annelise, seja bem-vinda ao Solta a Língua. Bora lá, bora lá. Ana veterinária. Ana, me conta um negócio, esse dom maravilhoso, porque eu fiquei sabendo que você é uma anestesista fantástica. Conta aqui mais pra gente. Aproxima aí do microfone, ó, e solta a franga. Boa tarde, Joana. Obrigada pelo convite. Eu sempre, desde criança, assim, gostei muito de bicho. Desde sempre. Só que eu sempre fui muito alérgica. Então, eu era aquela menina que ia na casa dos coleguinhas e a minha mãe tinha que ligar pra mãe pra falar: ela é alérgica, não pode ficar com cachorro. Só que eu ia lá, pegava, aí andava cheia de antialérgico na bolsa. Nossa. Voltava toda empolada pra casa, assim, sempre gostei. E eu entrei na faculdade querendo mexer com pequenos animais. Isso aí sempre foi uma certeza, eu sempre quis mexer com clínica de pequenos. Só que eu não queria clinicar, eu queria bloco cirúrgico. Sempre quis bloco cirúrgico, né? O Gustavo sabe, a paz, entre aspas, do bloco cirúrgico é maravilhosa. Assim, aquela correria, muita coisa, sempre gostei bastante. E quando eu comecei a fazer técnica cirúrgica e cirurgia de pequenos animais, eu era mega fominha, eu era muito fominha de cirurgia.
Eu era aquela que chegava mais cedo para poder operar, tirava esmalte, cortava a unha e falava, eu vou operar. E aí comecei a operar nas aulas, né? Na época eu fazia estágio com um veterinário, eu auxiliava algumas cirurgias dele também. Só que aí eu fui vendo, não gosto tanto de cirurgia, igual achei que eu gostasse, não. Aí eu sempre gostei muito de farmacologia, fisiologia, essa parte de hemodinâmica sempre me pegou muito. E aí eu comecei a fazer estágio com um anestesista, o Léo. O Léo é meu pai da anestesia, assim. E hoje em dia, inclusive, eu sou até madrinha da filha dele. Oh. Virei filha anestésica dele, acabei virando madrinha da filha dele. E apaixonei pela anestesia, assim, apaixonei. Mas nós temos uma curiosidade para você também. Segunda curiosidade. Senhorita, me conta um negócio. Todos os animais, quando são anestesiados, ficam calmos ou tem uns que ficam agitados? Conta pra gente também. Essa curiosidade, porque... Assim, a anestesia que a gente brinca, ela não é receita de bolo. São inúmeras variáveis, não existe um protocolo pronto. Para cirurgia tal... eu vou fazer tal medicamento, isso. Não existe. A gente tem que olhar várias coisas, né? Tem que olhar a raça, tem que olhar a espécie, idade, temperamento, o cirurgião que vai operar também, o tempo cirúrgico. Tem animais que são mais agitados, mais ansiosos, tem animais que são agressivos. Às vezes a gente não consegue nem colocar a mão perto, assim, aí tem que ser com tutor para ficar mais tranquilo, né? Mas pós-anestesia, acalma ou agita? Porque em ser humano diz que tem... Pode acontecer, dependendo da medicação, e se já for um animal mais ansioso e agitado, pode ser que ele excite um pouco. Aí pronto. Pode ser que excite um pouco, mas tá dentro do previsto, assim. Mas imagina que aventura, a gente correndo atrás no bicho, o bicho não, mas assim, ele na mesa de cirurgia, né? Porque as pessoas sim. acham que anestesista, assim, ele vai dar anestesia e vai embora, né? Não precisa fazer mais nada. Mas não, a gente brinca que nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Porque a gente prepara o paciente todo, tem que ficar no retorno anestésico dele, né? Ver se ele está com dor, se os parâmetros estão ok, se ele fez um bom retorno anestésico. Tá ali para caso ele delire, caso ele até delira. esteja com dor. Ih, já enxerga torto, hein, Gustavo? Ainda delira. Lá. Tá triste, hein? Pode acontecer. Mas eu fico só na área de cachorro, gato e silvestres. Os grandes eu não me aventuro, não. Agora, você já anestesiou um calango? Não, calango não. Porque calango é aventura demais. A gente não falando mal do coitadinho, mas eu não tinha coragem de pegar, não. Não, imagina, calango não. Calango é maldade. E esses silvestres, assim, eu gosto bastante, na verdade. 99% da minha rotina é cão e gato, mas o meu coração é de silvestre. Tem gente que adora um calango, né? Anda com aquele calango e me conta como é que calango enxerga. Agora bateu curiosidade. Um bicho feio pra caramba que solta o rabo. Conta aí, como é que ele... É interessante que, no caso dele, os olhos, eles se movimentam independentemente. Uai. Então, ele consegue olhar pra um lado aqui e outro pra cá. Que loucura. Enquanto a gente, né, os mamíferos, eles são então sincronizados, né? Pelo menos deveriam ser, da maioria das pessoas. Tem um e outro. Né? Deveria ser. Um e outro que não. Mas interessante. Você sabe que é interessante isso, principalmente pro lado da cultura. Agora nós vamos cortar um pouquinho vocês para falar um pouquinho de foto. Clique. Ale, agora é com você. Nós queremos saber, doutora Ale. E me conta um negócio, quando que você desenvolveu o dom para fotografia? Olá, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo informal, né? Ainda mais com esse link de veterinária, né? De pets, de animais, né? E preparando aqui uma ideia de conversa, fiquei tentando fazer uma ponte entre fotografia e os animais, né? E na verdade é muito simples, né? Eu acho que tem muito amor envolvido aí, né? Eu percebo isso com grande transparência, né? Eu acho que gosto de fotografia desde sempre, desde a minha infância, dominar aquele equipamento, enfim, daquele equipamento transformar em alguma coisa que pode, né, vir a ser uma memória, né, trazer algum tipo de agrado, algum tipo de satisfação. Isso sempre me levou a ser uma pessoa ainda mais curiosa do que eu sou, né? Então eu lembro que desde o começo da adolescência eu já fotografava, né, e tem um percurso aí já um pouco
extenso dentro da fotografia, fazendo várias atividades de fotografia. Nos últimos anos eu estou muito mais dedicado à fotografia e educação, né, com projetos de educação. E fazendo também uma vistoria nas minhas fotos, tentando achar algumas fotografias de pet. Sim, eu fiquei até feliz que não sou especializado nessa área, enfim... Fiquei sabendo que em Belo Horizonte também tem fotógrafos especialistas em pet. Já é uma boa para você, porque já faz foto bacana, artesanal ainda de pet. Uau! Agora as feiras de bicho aí, ó. Nós vamos fazer parceria. Vale a gente fazer parceria. Sempre teve essa demanda, as pessoas sempre me perguntaram e tal, né? Mas minha especialidade é em retratos. Adoro fazer retratos desde sempre, né? Porque tem essa ideia de que a gente tem que transpor uma certa dificuldade, que é exatamente... Mas o retrato é lembrança do momento, na verdade. Por exemplo, você tem um bicho, você tem um animal, quer dizer, uma criança, esse é o momento, aquele momento alegre que você tá. Você tem retrato, é muito gostoso. Eu tiro foto dos meus pacientes todos, bonitinhos. Ai, assim. que gracinha, né? Adoro. Não, e cada raça é mais bonitinha, né, gente? Fofura! Imagina como é que deve ser cada coisa. Agora, insetos, vocês trabalham também? Não. Nada? Não. Você falou que você faz, você estudou sobre pequenos animais, não estudou? Doutor Gustavo Fugins, fala, vendo, insetos entrou pra turma ou nada? Se tiver insetos, eu sou Joaninha. Completei 150 espécies. Mas que louco. No atendimento da oftalmologia. Qual que é mais exótica? Muitas aves, né? E a gente sabe que elas são bem parecidas, mas é outra espécie, né? É um tipo de papagaio, é uma outra ave e muitos répteis, né? Nossa. Tartaruga verde, tartaruga não sei o que, cágado e tal. Ai, e Jesus. muitos animais assim de grande porte, né? Aí vem onça pintada, onça parda. Nossa, até para zoológico é então interessante. jaguatirica. Né? Claro que necessita anestesia, né? Aí que entra a minha Aí amiga, quem entra doutora. Não, agora para recordar a memória, agora tem foto, pronto. Fechou o tri, fechou. Não me conta mais, voltando para você ali. Me conta um negócio, mas suas fotos são artesanais, não são? E a máquina que você trabalha, qual que é ela? Porque o dia que eu fiquei encantada, gente, que gracinha. Cruzei com ele, eu falei, gente, sabe onde que eu cruzei com ele? Na feira Charme Chique, é um beijo para a Rita Loureiro, e Silvia Trindade, que fala da feira Charme Chique, que é um mercado super interessante, que em volta da Abílio Barreto, tem anos. Chego lá, ele todo estilizado, parecia que veio do século anterior. Eu falei, uai, que esse moço chique aí, o que você tá fazendo aqui no século XX, meu filho? Estou aqui fotografando, né? Estou aqui fazendo retratos, né? Pois há algum tempo atrás eu fiz uma mistura de tecnologias, né, com câmeras antigas e com telefone celular, né, e adoto também o procedimento e a impressão num papel especial, num papel artesanal. Brincando isso tudo, né, eu faço a cor das minhas fotografias na mão, na hora, né. Eu acredito que essa atitude, né, esse tipo de trabalho, ele vai fazer com que as pessoas tenham memórias, né? Que ative as memórias, né? Principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, e ative também a curiosidade das pessoas que não conhecem esses procedimentos, né? Como educador, né? Eu sempre tenho umas questões que eu levo para os espaços onde eu vou conferir as minhas aulas e tudo mais, é assim, como a fotografia é feita, né? Como se realiza essa mágica, né? Hoje a gente está aqui conversando com veterinários, né? Gente da área dos animal, né, da vida animal, de novo tem um link muito interessante que exatamente são os olhos, né? Como o doutor falou, a especificidade de cada espécie, né, para poder ver esse mundo, né? Não, fiquei encantada, falei, gente, que chique. Isso é muito interessante, eu já tinha um pouco desse conhecimento, mas eu faço isso também, eu faço uma demonstração bem prática para os alunos, né, como o olho é muito semelhante à câmera fotográfica, né? Por partes também, né, como abertura, íris. A íris, que é o diafragma na câmera, a retina, que é o filme na câmera fotográfica, né? Enfim, e tudo isso faz com que as pessoas que não conheçam como é que é o procedimento fotográfico entendam melhor, por exemplo, o instrumento que eles estão na mão hoje. Todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo está fotografando o tempo todo, né? E não é só um simples... olhos, né? Com equipamento tem na mão ali, mas não é um simples milagre de apertar um botão e aquilo acontecer, né? Hoje, essa praticidade
facilidade faz com que as pessoas compreendam dessa maneira. Mas tem uma história técnica muito interessante, né, do desenvolvimento desses aparelhos que estão dentro, nos bolsos, né, na mão da gente. O que eu fiz? Eu tentei conciliar esses equipamentos, né, com essa história da fotografia que muito me agrada, né, com a execução dos retratos, que é conversar com as pessoas, né, quebrar esse distanciamento, né, e entregar para as pessoas mais um momento que elas podem guardar ali, pode rever, enfim. Entender que a fotografia traz todas as emoções, né? E esse tipo de mas conhecimento, eu acho que você, né? por exemplo, igual você faz muita figura humana, você trouxe até uns pets muito bonitos, que eu achei interessante, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu queria que seria interessante você também tirar foto dos donos. Dos donos. Ah, dos donos. Eu acho interessante. Eu acho interessante, porque é a família, né? A família o todo. E trabalhar com aquilo, porque da mesma maneira que você retrata a pessoa para memória, é bom ter a família, né? Ô Joana, tem umas técnicas fotográficas, né, que esses profissionais assumem, né? Então, dentro da fotografia de pets, tem várias especialidades. Tem pessoas que só fotografam pets dentro de estúdio. Tem pessoas que vão fazer em externa, num ambiente mais aconchegante para o próprio animal. Mas, diferente disso, são imagens extremamente bem produzidas, né? Então, é um mercado que eu acho que é muito interessante. Afinal, o mercado de pets, ele é potente hoje, né? Ele está em franca crescimento, né? Nossa, é uma maneira a mais de explorar. Estamos aqui para poder incentivar esse tipo de atividades aí para os fotógrafos. Mas primeiro, para a gente saber se for, nós temos que voltar para o Gustavo Gessel, bora lá. Doutor Gustavo, conta mais para a gente. Onde você fez faculdade? Me conta. Porque eu fiquei sabendo que você estudou, fez até doutorado. Lá, especialista, expert. Isso eu não sou, não. Então, eu sou de BH mesmo, né? E sempre tive vontade de estudar na Federal, o FMG, porque era até então, ou se não é ainda, né, a principal instituição de veterinária da América Latina, né? Em São Paulo tem, né, a USP, Unesp. Em Minas tem a Viçosa, Lavras, mas a Federal aqui ela tinha um papel até recentemente de grande destaque. E meu pai brincava comigo, que ele falava assim: filhão, você tem que ser o pior dos melhores e não o melhor dos piores. Então acaba que você nivela, né, um pouco mais por cima, né? Você vai procurar uma faculdade boa para se agregar valor também. E aí acabou que eu tive também a oportunidade de ter esse amor pelo estudo, de gostar, de ter esse hábito de ler. E você estudou que até hoje a gente traz isso, né, de ler. Mas você chegou a estudar fora do Brasil também? Fiz alguns cursos, né? Eu fiz intercâmbio na época de escola, que era então obrigatório lá em casa. Tinha que morar fora. Como se diz, tinha que sair da asinha speak English, do let's papai. speak English. Yes. Então tinha que sair, tinha que morar fora, mas depois na faculdade foi realmente cursos, assim. Então você trabalha esporádicos. Tô mais aqui, mas é interessante, né? Aí eu fiz uma pós-graduação em clínica de pequenos animais, né? Isso que eu fiquei curiosa, só pequenos que animais, o olho, na hora que você né, fala. que o olho é uma parte de um todo, né? Mas que Às coisa, vezes as pessoas acham que o olho é uma estrutura isolada e foca na oftalmo e vê ali, mas esquece que aquilo ali é uma parte de um todo, que é o corpo, né? E como é que anestesia os olhos, Ana? Curiosidade, jogando o link pra você, assim, uma pergunta crazy. Porque é sempre anestesia geral, sabe? É geral, né? Não existe no olho pra furar o olho do bicho, né? Porque... Não, assim, na medicina humana, né, normalmente às vezes é com sedação, ou é acordado com uma local, um colírio. Mas como é que você vai falar pro cachorro? Fica quieto que eu preciso raspar seu olho. Não tem como, né? Aí é anestesia geral, a gente faz uns bloqueios também, às vezes os oftalmos precisam que a gente centralize o globo ocular. Aí mas deve ser uma trabalheira também, porque a gente acha que é besteira, você vê como que é difícil. Você manter o bicho quieto, o olhar, quer dizer, tem que estar conforme para ele conseguir... Nossa. E a gente perde muita referência também. Eu acho que nenhum anestesista gosta de um procedimento na cabeça. O Gustavo sabe disso. A gente não gosta, porque a gente perde muita referência. A gente olha muito plano anestésico
pelo olho, né? Se tem reflexo, pela pálpebra, por tônus da mandíbula. Pela movimentação do olho e internamente ali, ela sabe se o paciente está anestesiado, se ele está voltando ou se ele está indo embora também. Né? Exatamente, se ele tá dopado, até vê assim, tá né? embora. Você olha a pupila, você vê, dilatou a pupila ali, o negócio tirou essa a gente perde referência. muita referência. Não, e o mais interessante, não, gente, imagina que coisa, você já sabe, você conhece... Olha, essa Ana deve ser uma guerreira, deve conhecer a gente até pelo olhar, nós somos aflitos. Aí eu conheço os gatinhos paqueros, vou olhar pra cá e falei, ia ser drogado. Não, olhou assim pra menina, caramba. né, Já aquela sabe. história, né, olhou pra menina, a pupila dilatou um pouquinho e você fala, a Ih, chance boa, a chance boa. Ih, vocês dois são... Olha, a gente analisa a gente pelos olhos. Os bobos igual a gente analisa pelo sorriso. Olha, sem vergonha. Os olhos, dois, se for a chave você da viu? alma, né? Não, mas a gente não sabe. A janela da a gente alma. imaginar que se dilata a pupila porque gosta, vai ser... Aí é igual o coração que eu É o famoso olho brilhou, né? O olho brilhou. É outra história. Ah, né? mas a gente, na nossa geração, a gente olha o sorriso. Fala, um gatinho no sorriso, a gente vira de costas. Nada, o olho tá brilhando, né? Sem vergonha. É porque é ciumento. Aí faz careta, olha. Os dois capos que... Dentro dos retratos que eu produzo, uma das Você características sabe eu gosto de fazer também, o olho né? brilhar. Eu não sei disso, tô levando ferro. Tem que fazer. Eu entendo de cores, isso eu entendo, pelas artes plásticas. Inclusive, acho muito interessante o trabalho dele, que cada hora você escolhe as cores espontâneas, né? Pois é, porque eu já não tenho tanta experiência com cor, assim, por mais Ah, que mas eu, agora você né, pegando é muito legal. Você tô- pegar, por exemplo, igual você falou do gato, como é que o gato enxerga, por exemplo? Você falou aquela hora dos 3 tons. espectros de cor. 3 espectros. Você tem que Tricromático. Você tem que pegar o espectro que ele mexe, a cor Sim. que ele enxerga e você Eu joga. não vou Por conseguir exemplo, ele fez um fotografar mais. cachorro, aí o cachorro azul, o cachorro não enxerga azul não, né? Enxerga. Enxerga, olha, mandou com bem, sorte, eu olha, enxergo igual do azul. galo. cachorro. Olha, nem sei se tem atleticano no meio. Mandou Que bem pra legal, caramba. que legal. Muito massa. Né? Aí eu te pergunto, Joana, Conta mais. como você acha que eles descobriram, os pesquisadores, que a visão dos cães é dicromática? Ou seja, Pois é. do cinza claro ao cinza escuro e do verde claro ao azul escuro. A pergunta que eu te falo. Boa questão. Como se descobriu Eu isso? acho, será que através quando os cães de caça faziam alguma coisa? Será alguma coisa assim dos tempos antigos? Não sei, uai, tô Ale, jogando. Não, eu imagino que algum tipo de teste, algum tipo de exercício com cores. Não, sim, eu né? acho Mas que é agora alguma ok, coisa... mas qual? Eu acho que era uma Como? pesquisa Eu que não eles foram faço fazendo. ideia. Deve ser uma coisa bem simples, né, gente? Bastonete? Não. Ó, duas formas. Não tem aquele brinquedo de criança que é uma estrela, um tipo quadrado e um círculo? Sim, sim, pra você Isso. fazer. O cão ele corrente. só acerta do verde claro ao azul. Ó, O resto, que são outras cores, ele erra. É por isso que ele sabe-se que ele confunde amarelo com rosa, com então alaranjado. Ele confunde roxo com marrom escuro e outras cores. Então, através desses testes, claro que quando ele acerta a cor, ele recebe uma recompensa. E eles acertam do verde claro ao azul escuro. Que interessante. E o outro teste é aí sim um estudo sobre a retina, onde eles veem ali os tipos então substâncias que tem na retina que absorvem algumas cores específicas. Então é nesses 2 testes. nossa, achei muito legal essa. Tô viajando na maionese. Eu também estou imaginando aqui E a gente que é a artista, cor de um bife cinza. a gente tá viajando, assim, como é que nós vamos desenhar? Tipo, eu já tô pensando, assim, falei, nossa senhora, se eu fosse um cachorro, como é que eu desenharia uma pessoa? Nossa, às vezes bonito, às vezes feio pra caramba, socorro. Diz que você sabe que cada pessoa enxerga a gente diferente, né? Uma vez eu tava em sala, olha que interessante, na aula de desenho, a gente fazia com Solange Botelho, ela com uma pessoa, a gente viu uma figura humana, a gente tinha que desenhar. Todo mundo, por exemplo, se vai te desenhar, desenha você parecida com você. Mas não é você toda, por exemplo, um enxerga seu olhar, você vê, outro o nariz, você fala, gente, outro fala assim, não tem nada a ver comigo, só me lembra o formato do rosto. Que você sabe que todas as pessoas do mundo te enxergam diferente? Não sabia. Olha que loucura. Pensar que tem gente que enxerga Mas a por gente quê? bonita, tem gente que enxerga a gente feia pra caramba. Mas que bom isso, né? Ainda bem, né? Mas por que isso? Não sei, enxerga. Nas aulas a gente via de desenho. Era impressionante. Pô, Interessante. uma pessoa, todo mundo desenhava parecido, mas ninguém é igual.
Aí você fala, não, gente, será que eu sou bonita? Eu falo, depende. Depende. Depende dos olhos. É igual as cores, depende dos olhos. A beleza tá nos olhos de quem vê, né? Pois é. Na hora que você Ou vê, não. fala- É igual aquele filme, não, Amor é Cego, né? Porque, às vezes você fala, nossa, bicho feio pra caramba. Você fala, não, Mas a Joana, todo mundo acha ela bonita. Acho. nada, Toda lorota, umidade, né, Ale? lorota. Nada. Não é? Antigamente dizia amor é lorota. O resto é segredo. Ó. Só quem entende do ditado sabe. Voltando pra você e conta Pra mais. fotografia. E a sua máquina Lambi, conta mais, veio de qual época? Pois é, Joana, na verdade a gente faz esse link com esse termo lambi-lambi porque ela realmente parece com uma câmera lambi-lambi com os procedimentos lambi-lambi. De fato, eu a construí de uma maneira que ela fosse mais dinâmica, né, mais acessível. Lembrando que eu faço parte também de um fotoclube que chama Lambi-Lambi. Ai, que bacana. É bem Onde que é esse fotoclube, gente? Ele está sediado em São Paulo e hoje nós somos mais de 70 pessoas no mundo todo. Jesus. É um lambi-lambi, é um clube internacional de fotografias lambi-lambi que se faz a maneira tradicional, né? Usando fotografia analógica. Não cabe artista, não? Cabe. pintora no clube, São não? bem-vindos, né? Mas tem uma, como é que fala? Tem algumas exigências, entre aspas, né? Tem que ter uma câmera, né? Não, eu vou pra desenhar eu vou pra sim, desenhar os com outra fotógrafos. opção, né? E eles vão pra levar os bichos fotógrafos fotografar. Você não tá entendendo. Nós estamos fazendo já um projeto. Haja um exercício. Crazy. Empresa. Né? Um projeto crazy. Ai, gente, tem que brilhar todo mundo. Eu estou muito satisfeito de participar desse grupo, porque eu vejo mundialmente uma ativação desse tipo de fotografia que traz para o público de hoje as tradições químicas, né? Enfim, a maneira de se fazer fotografia, que a gente não tem muito mais essas práticas, né? Enfim, eu fico entusiasmado com o crescimento desse tipo de fotografia mundo afora. Esse procedimento que eu faço, que você tanto gostou, eu já fazia antes de conhecer essa turma. Aí eu fiquei ainda mais interessado, né? E dando possibilidade de fazer tanto o tradicional e fazendo a maneira que eu faço, né? Levando essa informação, né, para as pessoas de que é possível fazer, né, com um determinado tipo de conhecimento ou com equipamento, né? Não, eu achei legal, achei bacana. Mas todos Depois me ela abordam. mostrar seus trabalhos artesanais. Ana, voltando para você fez faculdade, foi na Uni, não foi? Conta mais pra gente, foi que ano que você fez lá? Eu formei na UniBH no meio da pandemia. Eu fiz o meu último semestre só online. Fiz o meu 10º período, né? No primeiro semestre de 2020. Só que aí, no 10º período, eu já estava trabalhando contratada como anestesista. Então, eu nunca fui clínica. Ah, tá, já foi direto pra Já anestesia. fui encaminhada para anestesia. E aí, a minha pós-graduação foi adiada N vezes. Nossa. Porque Da eu escolhi, época. assim, a dedo a instituição que eu queria. E eu falei assim, não, eu vou começar nessa instituição. Só que teve que adiar várias vezes. Porque eles queriam fazer presencial, sabe? Com bastante prática. E aí eu fui começar minha pós-graduação em junho de 2021. Ah, mas bacana demais. E a pós é onde? Aqui ou em Sampa? É aqui, mas a instituição, a sede é em São Paulo. Foi na UFAP que eu Vocês fiz. dois estão chiques, tudo indo pra São Paulo, Eu tomar falo- vergonha na a cara. minha E eu em primeira- BH. Você tá onde? Você tá em São Paulo também? Esse daí fica no Brasil inteiro, né? Não Mas sou a tão pós- chique igual o Ale e a Lili. Mas a pós foi aqui, só que a sede é em São Paulo. A minha turma foi a primeira de anestesia aqui em Belo Horizonte. Aí eu fiz essa pós-graduação, que é em anestesia, assim, no geral. Aí eu sou monitora da 2ª turma de pós-graduação. Ai, que legal. E agora eu comecei, agora não, né? Em setembro do ano passado eu comecei outra, que é de bloqueios loco-regionais. Nossa, mas que sucesso. Aí essa aí é em São Paulo. De novo, não para mesmo. Aí eu vou pra lá uma vez por mês, porque só tem lá mesmo. E essa instituição que eu tô Mas fazendo bacana RP. demais. E sucesso geral. Gente, tô chocada. Não, esses dois são top de linha. Eu queria fazer mais uma, né? Depois que eu terminasse aqui, mas eu vou dar uma pausa. Ah, mas estudar é bom. Faz bem. Ainda mais quando, dependendo da profissão da gente, quanto mais você estuda, mais você fica sabendo, né? De repente o pessoal fala umas coisas que você fala, ih, minha filha, já sei há 1000 anos de luz, a pessoa ainda tá. É bom tá na frente, né? Não é pra tirar onda não, mas é bom, tem horas. É bom. Estudar tem essa vantagem, não tem? Tem, com certeza. Ah, eu fico contente. E me conta um negócio, e qual que é a diferença da foto artesanal pra foto normal? Conta mais pra gente, doutor Ale Uau. Lopes.
Bom, Mostra artesanal aí pra gente. Aí mostra os cachorrinhos aí pra galera ver. Interessante Nós vamos questão, mostrar né? primeiro das perguntas das pessoas, vamos embora, e depois nós... Eu entendo que uma foto normal hoje, Joana, é uma foto produzida com os equipamentos disponíveis que a indústria fornece. Nossa, rapaz, olha que fofura. Né? Ficou muito massa. O que eu tento fazer, produzir, é uma divergência dentro dessa questão toda da produção industrial da fotografia. Existem equipamentos e possibilidade de usar esses equipamentos, né? Não ficando muito preso ao que a indústria sempre te oferece como novidade diariamente, eu tento resgatar esses equipamentos e fazer com que eles aconteçam de uma maneira mais nostálgica, digamos assim. Eu não estou fazendo isso de uma maneira isolada. Nós queremos ver os cachorrinhos também. Ele acha que é só um ser humano, né? Nós estamos falando de veterinária também. Cadê as raças? Vamos ver. Vamos. As raças, tem um quem gatinho. pode me falar são vocês, né? Conta aí, gente. Vocês que são fera. E o que acontece? Dois vira-latinhos, né? O cachorro e o Lindo gatinho. o trabalho, Ale, parabéns. E Obrigado. o chihuahua Lindo. do meio, gracinha. Falta- Anestesiei um hoje de manhã. Faltou um aqui que eu lembro, que é o casalzinho desse doguinho aqui. O cliente não queria um retrato. Foi um dos primeiros que eu fiz. Ele que ama tanto os cachorrinhos que vamos fazer os dois. Ele ainda me desafiou. Tem que ser os dois juntos. Olha, complicado, né? Acabou que os dois eu fiz isolados, mas eles ficaram quietinhos ali. Isso é um grande desafio. Isso é bem bacana, assim, quando tem algum resultado. O gatinho foi uma experiência instantânea, né? Eu tive o momento dele ali, ficou paradinho, enfim. Mas tudo isso é possível de fazer com uma questão de organização, com técnica, com equipamento adequado, com a luz adequada. E é claro, né, você tem que ter, eu acho que vocês têm isso de sangue, né, essa expertise de trabalhar com um animalzinho, né. Tem que ter esse diálogo também com o paciente, como vocês estão denominando, né. Paciente. Não imagina, além de ter diálogo, acalmar. Não, mas voltando, gente, eu tô encantada com as cores. O que mais vocês contam dos animais? Nós queremos saber mais novidades. Nós queremos saber mais novidades dos cachorros. Me conta um negócio, como é que foi a sua experiência no Qualitas? Porque eu fiquei sabendo que você trabalhou num dos polos, não foi? E eu gostaria que você explicasse pro espectador o que é Qualitas. Porque esse daí é 1001, sabe, gente? Sabe? A gente não Cada hora consegue nem todo manter mundo- segredo, né? Chega aqui no Vai poder contar Conta as aí mais, novidades, conta aí né? pro espectador o que é Qualitas e em qual polo você trabalhou. Então, Agora, conta mais, solta a língua. Aí eu fiz voltando, né? Fiz a especialização em pequenos animais. Daí eu já fiz mestrado, entrei no mestrado na Federal e aí finalizei mestrado. Eu comecei a dar aula em faculdade e no meio disso aí eu comecei a dar aula na pós-graduação. Aí realmente foi interessante porque eu tive a oportunidade de então viajar e conhecer, né, outros estados, outras mas cidades. bom demais. E eu lecionava de duas formas. Uma era a disciplina oftalmologia dentro do curso de pequenos animais. E a outra era oftalmologia para quem queria fazer oftalmologia veterinária. Então, tinha essas duas opções. Bacana demais. E Qualitas é uma instituição de pós-graduação, com sede em São Paulo, Campinas. Porque eu falei assim, eu vi que tinha vários polos. Eu falei, São gente, Paulo, onde ó. que é? Tudo em São Paulo, você viu, né? Eu falei, mas nós queremos saber o que é qual. Primeiro, a gente não sabe, nem todo mundo sabe, espectador. Eu falei, não, tem que explicar, né? Mas bacana demais. Você fica nessa trajetória só brilhando, né? E você também, né, Ana? Você fica indo pra lá, pra cá. Você já anestesiou em outro estado? Não. em outro Não é nada? estado, não. Fica só em Minas. Só em Minas. É mesmo? Mas silvestre, se me chamar, eu vou. E quais animais, assim, mais assim, te enlouqueceram? Ah, eu já, diferente assim, já foi Largata? arara. Não. Foi arara, capivara, coelho, Nossa. jabuti, calopsita, Ferret. não, esse não. Porquinho da Índia. Nossa senhora, você onde que espinho. aparece esse animal, gente? Tem gente que coleciona, isso não acredito. Tem, Jura? mas Não discriminando, mas a É. gente acha que não existe. mas as capivaras foi a campo que eu fui. Foi um projeto de castração. Aí era a campo. Engraçado, vi uma época que tava tendo muita capivara em Belo Horizonte, no meio da Lagoa da Pampulha, por ali. O pessoal andava, tinha uns bichão daqui.
Tem gente que gosta. Ai, eu tenho medo. Você não tem medo, não? Nada, Não, eles são bonitinhos. Ela mete a seringa na capivara. Não, mas o que acontece? Eles já chegavam pra mim no que a gente chama de associados, né? Que tinha uma equipe que com a zarabatana jogava o medicamento lá e intramuscular, eles já chegavam pra mim meio apagados, assim, Agora, sabe? peixe, você nunca deve ter trabalhado, né? Já? Tem anestesia em Jura? peixe, mas eu nunca fiz. Mas eu já vi vídeos, eu sei que Jura? Olha que existe. loucura. Como é que é essa anestesia? Como é que você vai anestesiar o peixe? Eu não sei, que mas pular pelo água. que eu já li, parece que você joga o medicamento nas brânquias, você pode colocar o anestésico inalatório dentro da água, Nossa, sabe? ela também depende do tamanho do peixe. Uma É, piaba. deve ser, assim, um trabalho Oh, pesadíssimo, nossa, mas... Não, mas imagina. dependendo do animal tá interessante. Mas, não. Mas a gente fica perguntando, parece até ironizando, desculpa. Mas é interessante, gente, porque a gente olha e fala, interessante gente, demais. a gente não imagina que tem aquilo, que existe aquilo. Não, e Quem tá ninguém não, né? Mas muita gente não sabe que existe a especialidade de anestesia veterinária. Não, e Acho não que é só imagina que tem cirurgia. todos esses animais, igual vocês estão falando. A gente acha assim, um cachorro, porque as pessoas, a maioria delas tem como animal de estimação um cachorro, você concorda? Achar assim um cachorro. Gatinho no máximo. No máximo, um gato, um cachorro. Mas muitos desses são resgate também, sabe? Mas Mas essa esses- pessoa atropela e leva. Mas você já sabe? trabalhou no zoológico assim ou não? Não, meu sonho. Jura? Juro. Mas diz que os bichos ficam muito dopados lá. Eles não têm mania de dopar demais, não? Não, Tigre, aqueles zoológico que eu bichos. digo é aquele lá, Zoo de Lujan, Aham. eu prefiro me abster de comentários, assim. Ah, tá. Mas digo, por exemplo, no zoológico aqui de Belo Horizonte ou lá em São Paulo, às vezes precisa fazer um tratamento periodontal, precisa fazer um raio-x, olhar o olho também, aí precisa de sedação, precisa de anestesia, né? Aí nesses casos sim, mas não nesses zoológicos que tem interação, não. Ah, tá. Não, que eu pensei que... Digo mais para fazer procedimento cirúrgico mesmo, que precise avaliar mais de perto. Mas eles são também, em certa forma, condicionados a fazer isso, né? Por exemplo, Como assim? está acompanhando uma então gestação de alguma espécie lá. A pessoa que trata, né? Claro que ela entra na área lá e aí já vai fazendo carinho e tal, já vem com então ultrassom, já faz um acompanhamento, às vezes ali, às vezes com estímulo de algum alimento, de carinho, de alguma guloseima, eles deixam certa manipulação dependendo da espécie. Dependendo do grau de manipulação também. Mas que coisa, gente. Que É uma coisa. ciência, né? É uma ciência. A Alice tá Interessante, tem que começar a fazer mais animais. Não é só cachorro, não. Aí, você viu? Você tá perdendo pra turma. Nossa senhora, o jabuti. Um animal de grande porte, né? Ah, não, cavalo felino. e boi eu pulo. Mas de felino, grande uma Mas onça tem pintada, fazenda né? que cria, né? Gente, é. O pessoal do grupo de Mangalarga, Campolina, que cria cavalos. Sim. Tem aquelas festas na Gameleira direto, você já foi? Não. Ah, não acredito. Quem gosta dessa vibe é o Gustavo. Jesus, ele vai pra ter com essa... Grande porte. Ah, Jesus, Grande deixa eu... porte. Eu já sou mais do rock. Quem gosta dessas coisas é o Você Gustavo. vai rocar, pegar os... Olha só que coisa, vai no rocar nos bichinhos e larga ele com os campolinas, com os manga larga. Eu dou conta. Ele é... mas você vai fazer o quê? Então, você já teve experiência de visitar uma fazenda, tratar um cavalo, assim, que tava com algum problema ocular? Eu já atendi bastante Como? equinos, agora um pouco menos por questão de logística, deslocar e tal, mas já atendi bastante cavalo. Eles eram mais do que Cirurgia. idosos? Era acidente mesmo? Então, como eu disse no início aqui, né, meu pai tinha fazenda, então sempre sei lidar com grandes animais, né, porque um cão a gente contém, né, a gente segura, o tutor segura, né, um cãozinho, mas o gatinho, um cavalo é mais complicado. Ele te dá um coice. Mas existe algumas formas que você contém e que te permite examinar. Mas o interessante do cavalo é que se ele não quiser abrir o olho, você não consegue. A não ser que venha a minha amiga Ana anestesiar o nervo aurículo, Nossa Senhora. palpebral, Como que é te que é? permite um relaxamento para você abrir o olho e examinar o olho. Nossa. Porque se não tiver essa anestesia, Ele trava. não, ele fecha o olho e você não abre. Porque essa musculatura de pálpebra é muito intensa e ele é muito forte. E você não consegue examinar. Ai, que louco. Não é um Coisa que a facial, gente não não? faz Não, ideia. aurículo palpebral. Pra relaxar ou pra É. deixar aberto? Não, é para então relaxar. E você sabe que ele está bem relaxado porque ele perde esse controle de manter a orelha ereta. Então fica a orelha caidinha. empinadinha e a outra cai. Aí você já Olha. sabe que você já consegue. E sem falar que muitas vezes ele está com dor nos olhos, né? Então ele não vai querer abrir porque ele não quer e porque está doendo.
Ah, sim. E Aí as a gente doenças são consegue- mais o quê? Porque eu lembro que o Gustavo conhecia ele por causa que ele tratou minha cachorrinha. Ela tava velhinha e ficando cega. Então, acho que a pressão ocular dela que tava alta. Você lembra disso? Nossa, Joana, desculpa. Eu acho que a pressão Eu sei que o ocular nome dela dela é tava Meg, alta. né? Meg. Meg, Eu acho que era mas- isso. Tá ficando velhinha, pressão dela ruim. Tinha também catarata, não? Não, catarata, a Meg não teve não. Acho que a pressão que tava Pressão ruim. alta, né? Agora, esses trem, qual que é a doença mais comum, assim, bicho? Então, Joana, isso vai depender da raça do cão e do gato. Aí Como você assim? tem um grupo de doenças que é mais comum. Poodle é o quê? Porque a Meg era poodle. Poodle tem mais problema de pressão de olho e de catarata. Agora, os traumas, eles são muito assim, frequentes e dentre estes a gente destaca a úlcera de córnea, Nossa. que é um machucado Complicado, na né? córnea. E as causas disso, doutor? Qual é a alimentação, é a maneira de como vive? Como é que chega nesse Muito tipo? além disso aí, tem uma causa específica, chama genética, hereditariedade. Que Sim, coisa. não tem como E escapar. se a gente pensar entre nós também, é com a gente assim também, né? Ah, Tem mas é às vezes uma verdade. doença da família, uma doença ali então familiar. Claro que alguns hábitos, né? Ou Uhum. alimentar, ou de exercício, Sim. ou outras coisas podem predispor uma ou outra doença, mas a genética é um fator importante. Complicado, né? Nossa senhora, por isso que é bom retratar, né? Ah, doutora Ale, aí que você entra na turma. Pois é. Doutora Ale entra Criando as retratando. memórias. E me conta um negócio, e onde você tem mais retratado as pessoas? Porque ele foi na Charme Chique, onde mais você tem ido? Me conta. Pois é, Joana, eu frequento algumas feiras como convidado, alguns espaços, mas principalmente as minhas atividades são ligadas à educação e projetos Sociais, né? projetos sociais, projetos escolares, enfim. Eu gosto de levar essa informação para jovens, adolescentes, né? Então tem mais essa inserção nesses espaços. Eventualmente eu coloco a câmera na rua também, até com uma tradição de lambe-lambe, mas isso aí vai depender muito do evento, do espaço, né? Porque eu sempre quero fazer esse link com uma população que precisa desse conhecimento, né? Quer ter acesso a esse tipo E de você já informação. fez algum dia de festividade? Por exemplo, agora é festa junina, né? Começando, ai gente, que delícia, vocês gostam de festa junina? Eu amo festa Todo mundo junina. gosta, né? Bicho, interior. Você me conta, festa Bom, junina. É gostoso, né? Esse tipo de trabalho ele casa com diversas situações, né? Eu posso oferecer um retrato dentro dessas festividades, né? Então, é porque eu trabalho, assim, eu não faço um trabalho industrial, como a palavra diz, é artesanal, então ele tem um tempo de produção, um tempo de conversa, um tempo para poder chegar a um resultado final. Então ele é o que a gente comenta muito, que é o slow fotografia, né? Sem aquela produção exagerada de fotografias. Eu entrego apenas uma imagem, né? mas E aí isso- você cria um valor dentro dessa prática, Mas né? daí que vem a mágica, né? Aí daí que vem a mágica do artesanal. Porque o artesanal é um, né? Outro é vários. A impressão faz a grande diferença, que as pessoas não estão mais acostumadas a obter uma impressão fotográfica, né? Está tudo dentro do próprio telefone, né? O telefone é um suporte onde você guarda ali 20 mil fotografias, né? Mas, às vezes, a gente não pode confiar muito nessa tecnologia. Ainda falo que se você ama uma fotografia... Você fora vale do a pena. Brasil? Olha, que eu lembre, assim... A trajetória é longa, sabe? Então, acho que sim, mas eu não... digamos assim, tem muitos convites, tem muitas ações, tem muitas coisas, na medida do possível a gente participa sim. Não que tenha destacado que eu vou lembrar de uma exposição fora, Você sabe? coisa no passado. Bom, Um projeto que você foi, levou seu trabalho, fotografou as pessoas e ficou. por exemplo, eu já lecionei também durante muitos anos. E essa pegada do retrato, ela veio dentro da sala de aula. Que eu levei exatamente essa câmera que você tanto viu, gostou. Ela era uma câmera que ficava decorando a minha casa. Eu falei, vou levar para os alunos entenderem aqui como é que é um procedimento de antes. A partir disso, eu nunca mais parei de usar essa câmera com os alunos e fora disso, né? Então, eu lembro de ter feito, sei lá, já fiz exposição em vários lugares, Brasil e
e fora disso, enfim, eu levo essas práticas, não a exposição em si, por exemplo, já participei de congressos fora, e eu levo isso daqui, mostro como isso funciona. Eu não estou lembrado de ter feito uma exposição específica, né? Sim. O que eu gosto é de levar o meu trabalho em locais diferentes, não comuns a ambientes fotográficos. Você conheceu o Rita Loureiro e Silvia Trindade, aquela dupla, aquela beldade que mora no nosso coração? Me conta. Pois é, Joana, eu tenho alguns amigos conhecidos ali no museu, onde eu faço, no Abílio Barreto, né, onde eu faço alguns contatos, fico muito antenado na agenda cultural deles. Inclusive, semana passada estava fazendo um curso de restauração de fotografias, né, e nessas o pessoal me apresentou a Rita, né, e eles acharam que tinha um link. Quando você vai explicar o que você faz, quando você demonstra, quando você mostra o que você faz, as pessoas nesses ambientes elas ficam muito interessadas, né? E eu tenho certeza que esse trabalho ele agrega valor às outras atividades. Então, eu fico muito confortável dentro dessa produção, né? Não, bacana demais. Mas agora eu quero saber agora para conhecer oftalmologista. Voltando para ele, Senhor dos Olhos. E aí conta mais os mistérios. Qual o bicho mais exótico que você já pegou? Já pegou de tudo, né? Você falou. Do jeito que ela falou foi tartaruga, foi tudo, calango. Eu fiz um trabalho voluntário no zoológico. Isso muitos anos atrás. Ah, tá, porque eu já ia xingar, nem chamou, né? Não, você não tinha nascido nessa época. Engraçada demais. Ela olhou, ficou séria. O sonho dela é pro zoológico. A cara dela foi engraçada. Ela olhou pra cara dele e tipo assim, vou te matar. Não, você não tinha nascido. Olha que lorota. Foi em 2005, 2006, 2004. Época que eu frequentava mais a Federal por causa do meu mestrado. E aí eu estendi um pouquinho até o zoológico. E daí até recentemente, eu prestava um atendimento ao IBAMA, também voluntário. Que interessante. E aí eu tive essa queda por animais silvestres. Entender que o olho de cada espécie, como funciona, bacana demais. Eu tô encantada. O ato de piscar, a importância que é piscar. Mas não são os bichos que piscam, não é? Certo, você não entende nada, né? Entender a anatomia e fisiologia de cada olho, como é diferente. Nossa, por exemplo, vou dar uma dica super importante aqui, ó. Super importante. Se um dia vocês estiverem no mar e algum tubarão te pegar, ele só vai te soltar se você empurrar o olho dele com o dedo. E para isso ele tem a terceira pálpebra, que quando ele vai morder, ele joga ela, então ele não enxerga a hora que ele morde. E ali a única forma que ele vai te soltar é você encontrar o olho dele, apertar o olho dele. Nossa. Ele vai te soltar imediatamente. Mas imagina. É cultura utilizíssima, né? Super útil. Não, né? é interessante, nossa, lembrar isso que perigosíssimo. Gente, mas imagina ficar tocando o olho do tubarão, Deus que me livre. Não sei se é pior perder uma parte do corpo ou ficar tocando. Não, o problema é você lembrar na hora lá que ele tá te sacudindo. Nossa senhora. Eu vou achar o olho dele. Mas semana passada eu vi uma postagem que uma garotinha de 5 anos lembrou que se ela colocasse o dedo no nariz do jacaré, o jacaré ia abrir. Foi o que ela fez e salvou a vida dela. Imagina, no desespero, com 5 anos de idade, ela já tinha, né, já sabia dessa informação e colocou os dedos na narina do jacaré, ele abriu e saiu. Mas eu acho que na hora do desespero a gente lembra, porque eu lembro que a minha primeira mordida feia, né? Porque o veterinário toma mordida sempre, né? Mas que você já tomou agora? Ah, não, foi já de cachorro, gato, chinchila. Mas a mais feia que eu tomei foi de um cachorro de porte médio, assim. E eu lembro que quando eu comecei estágio, o veterinário falou pra mim, quando você tomar mordida, você não puxa. Porque se puxar, rasga, né? Sim. E assim, foi uma mordida feia, o cachorro me atacou com tudo. E na hora eu lembrei. Mas foi muito inconsciente, porque, né, muita adrenalina lá e aquela confusão depois, e eu não queria nem olhar minha mão. Eu só lembro da galera lavando minha mão, me enfaixando, e eu assim, gente, será que eu lembrei de não puxar? Mas pelo menos não aconteceu nada. Não. Tá inteiraça. Tá boa. Você sabe que eu morro de medo de mão? Tem um caso de uma amiga minha que uma vez ela contou, isso não tem nada a ver com bicho, não. Contou que o namorado dela foi brigar com o irmão, foi xingar, fechou a porta. Eu ouvi um barulho, o dedo do irmão tinha caído do outro lado da porta.
Ai, meu Deus. Isso foi na época que eu estudei com ela, Thaís Lobo, que estudou comigo, me contou o caso. Acho que eu namorava um cara chamado Fábio. Disse que era ele. Brigou com o irmão na hora. Aquelas brigas de menino pequeno. Na hora que veio um grito, o dedo do irmão embaixo. Deus, que me livre. Mas deu pra consertar? Consertou, fantástico, né? Você ir pro hospital, colar o dedo do irmão pra ver se um cara não fica... Mas não. se levar, dá certo. É possível. Não, dá certo, mas assim, não mexe normal. Acho que não mexe totalmente, mas salvou o cara, né? Mas é meio... Essas brigas de menina é bem... A mãe tem que ficar bem atenta mesmo. E vocês com bicho também, igual você falou da mordida. Mas quando a gente começa, a gente toma a mordida. Hoje em dia, eu sou mais esperta, mas no início eu tomava. Mas tem bicho que nem tanto, senão tem uns bichos que é pior, né? Não? É porque eu acho que a gente confia demais, sabe? Mas não vai morder, não. E a vacinação? Faz parte, né? Então, mas você que vive em fazenda de galinha. Galinha não existe tratamento pra esses bichos de galinha, esses bichos de pato. Você me lembrou de um caso interessante. Eu me veio estranho, não existe? Tô em Fernando de Noronha, de férias. E aí você chega na ilha lá, né? O pessoal sempre pergunta o que você faz, né? Porque às vezes não tem muita mão de obra. Se tiver alguma emergência, tem que ir até Natal ou até Recife. E eu conheci lá um entre aspas, nativo, né? Que é de lá, que tinha um galo, que tinha uma coisa no olho. Nossa. E ele que cismou que queria levar o galo pra eu ver. E eu tava à disposição, né? Apesar de férias, né? A gente que faz, né, que mexe com pet sempre tem muito prazer naquilo, né, atender, conversar e tal. Legal. E aí eu falei, não, então traz aqui no meu hotel, né, na minha pousada, que eu vou atender seu galo. E veio ele e toda a ilha junto, né, porque todo mundo queria ver como que o doutor ia atender o olho do galo. Ele tinha, Joana, um verme dentro do olho. É pior que esses trem da... Um verme. Que horror. Você conseguiu atender? Tipo lombriga. Você tirou lombriga do olho? Uma lombriga dentro do olho. E como é que você tirou? E o olho já tinha uma certa inflamação, né? Era quase uma estrutura, que é o termo que a gente usa, é uma estrutura avisual. Era quase um órgão afuncional. Porque ele tinha pouquíssima visão ou não tinha visão. Não foi muito fácil esclarecer. E aí eu disse para ele que seria necessário retirar o olho do galo, quase morreu, né? Pra gente ver qual era esse verme, né? Esse é um verme branco, pequeno. E aí também para saber se ele não está em outros órgãos, né? Porque ali você está percebendo no olho, que é um órgão externo, que tem alguma coisa muito errada. E às vezes tinha outros órgãos. Só que ele não deixou, claro, né? Ele não deixou a gente fazer nenhum procedimento, inclusive também não tinha equipamento, não tinha anestesista, né, doutora Ana? Pra gente dar sequência nisso, entendeu? Então vamos lá, vou pra lá. E aí ele prometeu que quando o galo morresse, ele ia mandar o olho num bloco de formol. Mas eu acho que ele esqueceu. Nunca chegou o olho do galo. O que é um olho de um galo? Meu Deus, que me livre. Um olho de um galo Os morto doutores, com verme. É maldade. interessante para os doutores. Não. Né? Ai, não dá, Um não. caso, né? Um caso Esse estúpido. negócio de bicho é engraçado. A única coisa que eu lembro, você lembra, é quando eu era pequenininha, a única coisa que eu sei de caso, a gente era pequenininha naquelas feirinhas, minha irmã querendo pintinho. Pediu um pintinho meu e dela, minha mãe comprou. Nossa, A minha irmã cismou, a mais velha cismou uma vez de dar banho no pintinho da privada, deu descarga e matou os pintinhos. Levou. coitadinho do pintinho. Você falou em pintinho. Mas ela era Descartável. menininha, tá? A gente tinha uns 5, 6 anos, cismou, pegou o meio dela assim, Ai, ai. meteu o shampoo nele, deu descarga, os bichos foram embora. Exemplo a não seguir, hein? Quer dizer, matar um pintinho na descarga com a privada, formidável. É o segundo pior presente que você dá pra alguém, né? Nossa, O Falou pior em é um pintinho. desse patinho. O pior é o patinho. Ah, não, patinho não dá, não. não, porque esses bichos fedem, O gente. pintinho amanhã, Não, inclusive, faz eu tenho cocô e xixi o tempo todo. Inclusive. Nossa senhora. Eu tenho um pintinho pra sedar amanhã, inclusive. Olha, Nossa. Quebrou a patinha. Ah, é? Coitadinho. Nossa. ele tá internado Mas já, tem uns espera, bichos- aguardando. Vai só pra fazer uma talinha É. pra imobilizar. Ah, lembra que Imagina, não pode imaginava essas lavar na coisas. privada. Nem passar shampoo. Vou dá de criança, descarga. né? Ai, gente, eu tô adorando o papo. Ah, Lê, eu queria que você deixasse seu contato antes de você ir, por favor. Assim. Bom, o meu telefone é o 31 9993 1901. Ou pelo Instagram Estúdio Fótico, Ah. com S mudo. Ó, gente, querendo fotos artesanais, clique, clique. A Lê tá aqui, lá, bora lá, ó. O artesanato, só brilhando no século XIX, esse é fera, gente. Nós no século XXI imitando o século XIX.
Ah, mas É tudo chique. que é vintage é, Ah, mas Tá é na chique, moda, né? né? é chique. É chique, né? Não Bia? sai de moda, né? Nossa, e como igual aquelas motos antigas, não? Só Deus na causa. Ó, agradeço a participação. Ana Elisa, por favor, contato. Anestesista, ó, o bichinho tá precisando. O pessoal não pode. Agora tiver que arrancar o olho, gente, ó. É, gente, Tem que eu faço procedimento eletivo também, tá? Porque a galera tem Doutora mania Ana de me Elisa, chamar. bora brilhar. Conta aí o contato. Não, a galera tem mania de me chamar só pra aquelas coisas assim, bucha, né? Que a gente chama de bucha. Eletiva é que a gente chama de cirurgia tranquila, que dá pra ser programada, né? Uma castração, uma limpeza de tártaro, tirar um nódulozinho. Não quando a bomba já tá explodindo, que as pessoas gostam de me chamar pra esse tipo de cirurgia, viu, gente? Eu faço eletiva também, tá? Vocês podem me chamar, não só bucha. Meu contato é o 319-8399-1459. Onde você está atendendo atualmente? É volante, eu atendo onde me chamam. Ah, mas fala aí umas duas clínicas, como é que o espectador vai saber? Eu fico mais tempo na Consulveter, que é um hospital lá em Contagem, na The Cats, que é uma especializada de gatos, ali no Mangabeiras, eu anestesio no Hospital Veterinário da Arnaldo, também, na Quatro Patas, ali no Cidade Jardim. Tá bacana demais. E você, doutor? Doutor Gustavo Gêncio, agora é sua vez. Smile e deixe seus contatos. Meu contato pode ser celular 99106-8669. Se for mais fácil, tem o Centrovet ou a clínica Criar com K. Ai, gente, bacana demais. Os bichinhos com os olhos dois, ó. Gustavo Gêncio está aqui. Dona Ana, ó, para salvar com anestesia e acalmar os gatos e os bichos. Aí esse daqui, ó, mantém a gente velho para dar no coração, ó. Agradeço a todos a participação e solta a língua.